Fala, nação alviverde! Vamos acompanhar as novidades do Verdão com José Paes da Gazeta? Créditos na descrição do vídeo. Vamos lá? Você vai vomitar? Pega o saquinho aí, mas faz isso virando pra lá. Eu menti pra conquistar sua bambina, sua família, eu menti. Não, problema, Baragatti? Não, tá tudo bem, viu? Tudo bem, cacete! Tem um corintiano aqui dentro! Eu tive isso dentro da minha casa. Sério? Meu pai corintiano e meu avô, por parte de mãe, palmeirense. E num determinado momento do noivado, é a história que me contavam na família, meu pai teve que esconder. É, Corinthians e Palmeiras. Minha mãe, corintiana. Meu pai, palmeirense. Então, por isso que eu gosto muito desse filme. Meu pai é corintiano, minha mãe São Paulina. E eu fui torcer pro Londrina pra não ter confusão. O Esporte Clube Londrina Paulista. Não, Londrina Esporte Clube. E aí, meu pai ficava sempre assim, né? Porque eles se divorciaram, e meu pai ficava assim, a que time você torce? Quando eu era pequena, que time? Aí meu pai não queria que eu virasse corintiana, queria que eu fosse palmeirense. Por isso que eu gosto muito dos dois. É assim, ó, meia calabresa e meia mussarela. Isso não existe. Você é Juventus. Sim. É melhor ser Juventus. Meu pai brigava todo tanto com coração. meu avô, meu pai corintiano e meu avô materno Palmeiras brigavam. Eu falei, eu não quero nem esse, vou torcer pro outro. São Paulo, futebol. Vê uma porçãozinha pra gente de salaminho, por favor. Ia ser bom. Batatinha frita com ketchup. É programa? É semana de derby, linguicinha. É final de Paulistão. A gente vai falar muito sobre esse jogão até sexta-feira. E essa cena que vocês viram é do filme O Casamento de Romeu e Julieta. Legal. Quem não viu, veja. Esse filme foi citado aí pelo técnico Abel Ferreira recentemente, porque ele assistiu e entendeu bem, né, o que significa os ânimos de Corinthians e Palmeiras. Mas contato direto na Academia de Futebol com o José Paes. Boa noite, Zé. Gustavo Gomes. E aí, esse xerifão vai jogar na quinta? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o Gustavo Gomes, ele ainda tá entregue ao núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras, assim como o Paulinho. Mas os dois trabalharam com bola recentemente aqui no centro de treinamentos do Palmeiras. É bem verdade que os dois estão distantes de jogar essa final, esse segundo jogo da final que acontece na próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena. Os torcedores do Palmeiras, eles sonham com a presença do Paulinho, pelo menos no banco de reservas, mas o Paulinho e o Gustavo Gomes, como eu disse, estão entregues a esse núcleo aí do Palmeiras. O Maurício, por exemplo, que lesionou recentemente o ombro, ele já está entregue à transição física e já está trabalhando normalmente, sem nenhum problema com os demais companheiros aqui no gramado da academia de futebol. Então esse é bem capaz, sim, que fique pelo menos no banco de reservas, um cara que vinha sendo muito útil ao Palmeiras antes de se machucar naquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, lesão que, repito, ele teve no ombro. Já o Gustavo Gomes e o Paulinho estão um pouco distantes, sim. Gustavo Gomes, capitão, xerife do Verdão, né? A torcida do Palmeiras gosta muito dele. E o Paulinho nessa expectativa, como eu disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, né? Um cara que chegou por muito dinheiro, uma das principais contratações do Palmeiras na história do Palmeiras, quando a gente fala de valores envolvidos, mas ele ainda está entregue a esse núcleo aí de saúde e performance, não começou a transição física, então fica distante realmente aí a participação dele nesse derby decisivo diante do Corinthians. O Lucas Evangelista, que vem sendo muito bem observado aqui na academia de futebol. O pessoal está gostando muito dele, a comissão técnica, ele foi recentemente apresentado, veio lá do Red Bull Bragantino, Palmeiras pagando aí cerca de 24 milhões de reais para contratar esse jogador, a liderança dele dentro dos treinamentos, o Palmeiras está gostando muito, o Abel gostando muito, ele conversando muito com os jovens, também é um cara que tem uma história de vida muito importante, já tem 30 anos, rodado no futebol, já jogou na Europa, já jogou aqui no Red Bull Bragantino, passou pelo São Paulo, então tem uma carreira importante e está sendo muito importante também nesse contato com os jovens aqui no Palmeiras. A galera, repito, está gostando muito dele e ele deve ser bastante utilizado sim pelo técnico Abel Ferreira depois do Campeonato Paulista, né? Não pode jogar essa final contra o Corinthians porque já atuou pelo Red Bull Bragantino exatamente nesse Paulistão de 2025. Devolvo para vocês aí com essas notícias aqui do Palmeiras, que segue se preparando, claro, para esse super derby. Daqui a pouquinho eu volto com uma palavrinha da presidente Leila, hein? Continua falando bastante, continua dando entrevistas, sempre bom ouvir a presidente do Palmeiras, faz colocações importantes. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra da Leila aí sobre um assunto importante aqui no programa, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí Paulinho e Gomes distantes aí desse derby. Beijo grande. Beijo grande, Zé. Então o plano de Abel Ferreira pode passar pelo Maurício.
Que é um jogadorzão, mas tá sem ritmo, Uma né? das novidades, tá sem ritmo, mas vinha jogando muito bem no começo da temporada, já encerrou bem em 2024, tava fazendo gols, caiu ali muito certinho do meio para frente no time do Palmeiras, aí se machucou, pode ser uma surpresa. O Abel que deve jogar com o Mike pela direita, pode aprontar algum sistema tático diferente, alguma coisa o português vai tentar tirar da cartola, Garrafa. E precisa, né? Porque o Corinthians tem uma vantagem, não é uma vantagem enorme, mas em caso de um gol do Corinthians, por isso que eu falo que o Corinthians tem que jogar o jogo. Um gol do Corinthians complica demais a vida do Palmeiras. É uma partida com muitos ingredientes. E nessa partida, na mesma situação do Garro, vale para os jogadores do Palmeiras. O Gomes, pela experiência que tem, se ele tem condição plena de jogo, eu vou com o Gomes. Vai com Eu vou o com o Gomes. Gomes em relação ao Esse vai Mikael. fazer falta. Esse cara. é Vamos jogo pra jogar, ele. faz muita O falta. pessoal falando na parte da torcida do Palmeiras, não, o Gomes não tá no... É o Gomes, É o Gomes, É decisão, também. ele sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Se eu tenho o Gomes, vai a 70%, 80%, pra mim joga Gomes. O Maurício, eu tô com o Silvestre, se ele tiver condição, vai realmente começar jogando pelo bom momento, precisa saber o quanto ele aguenta, talvez se ele não aguenta 90 minutos, espere pra começar. E sobre o Paulinho, como é decisão de campeonato, Eu não poria. se você tem condição mínima, Michele, se ele pode jogar 20 minutos, ponho Você no banco. colocaria? você 20 minutos? Coloco no banco. Eu ponho no banco. Coloca a bundinha no Eu banco. também. Faltando Se 10 ti- minutos lá, 10 precisou, minutos, arrisca. nada. Joga Põe, ele, jogador joga ele aos mas leões. vocês começariam com ele? Não, Também não. Talvez nem seja relacionado. É. Mas eu entendo Mas que se no ele tiver banco, uma sim. condição mínima de disputar pelo menos que seja 20 minutos, 15 minutos, leva pro banco. É Corinthians e Palmeiras, Michele. Palmeiras e Corinthians. Gente. É jogo pra entrar com garrafa, com o Hoje Silvestre, tem Brasil, com o hoje tem Brasil e Argentina, tá tudo bem. Peso pesado. Mas não adianta, quinta-feira o bicho pega. Vamos ver. Quinta-feira. É quinta-feira. Estarei lá, hein? Estarei lá. É quinta-feira e a torcida do Chico Lang lá na redação é porque o Ramon não faça nenhuma bobagem, né? O Ramon é aquela história, né? Ele é meio saci, né? Ele vai na tese De do tanto saci. enfeitar. De tanto, às vezes, ele às vezes monta um time bom. De tanto enfeitar, né? O diabo fazendo saci lá, tanto enfeitar com a perna Ó, do só saci. falando uma coisa Aliás, do é Saci. Perdão, Michele. Fala. Você vai Sério? falar que você Você viu não saci, viu? Michele. As Não. damas primeiro. Não, ia falar que teve um aviador que Pode caiu na falar isso hoje em dia, Ele né? caiu na floresta. E você não viu que ele falou que foi ajudado por criaturas da floresta? Eu acho que até um saci. Eu vou te mandar essa Você notícia. tá boa pra ir conversar com a hora minha que eu- esposa, com a hora Renata. que eu vi, eu falei, tá vendo? Ela faz conexões com Mas eu já com vi um saci, ETs, já o caramba. falei isso. Hoje eu vi o vulto na sala de casa. E o quem? Segue. Puto? O que que é? Vulto. Calma. Vulto? Vulto. Um vulto? Vulto. Ah, vulto toda hora. Eles estão... Eu vejo vários hein? também. Olha, é o Sentado. seguinte, Já viu amigo... o vulto sentado na cadeira da mesa? Amigo, já vai pro merchan? Posso falar você só tem mais uma uma coisa, coisa? dá um spoiler, assim, deixa a pessoa com apetite. Antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians. Esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria No aqui. mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. É quinta-feira. Tem mais Corinthians no Não, Gazeta não, Esportiva. e assim, Você não vai falar? é interessante. Você falou que se fosse o Romero, não voltaria nesse avião. Não. Ou vice-versa. Não voltaria no vai avião. que colocam lá Não uma coisinha voltaria lá. Da no Leila. avião da presidente do Palmeiras. Só ele, só. Por quê? Não, aí, gente. Queria não, desviar, vamos lá. levava Os dois ele pro vão- Triângulo não das é isso, Bermudas. Não, tô brincando. Corinthians, Palmeiras tá jogando. Não É isso, torcedor palmeirense. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!